Doutor Márcio, vamos cumprimentar você, vamos falar um pouquinho sobre a questão de impotência, de ereção, essas coisas que pegam, deixam o homem cabisbaixo mais ainda, né? Se ele já estava ruim e isso levou a ter um tipo de impotência, quando ele tem impotência ele fica pior, né? Cristina, acontece, né? Na verdade, o homem, quando ele é atingido por algum tipo de problema sexual, quando algum problema sexual acontece com ele, ele fica, vamos dizer assim, até deprimido, né? É muito comum a pessoa ficar deprimida nesse instante. Quando ele demora para consultar, se instala aquelas inseguranças, aquele medo de falhar, a pessoa fica com complicações emocionais, que é o que eu costumo dizer que até retarda o tratamento, ou seja, a pessoa quanto mais cedo procurar ajuda, melhor, né? Mais rápido ele vai ter um resultado, né, Sem doutor dúvida, Márcio? não tem Não vai dúvida. se agravando, né? Sem Aumentando dúvida. a coisa. Agora, por exemplo, um pênis torto. O homem até pode achar que é normal, o homem desinformado. Mas ele realmente pode ser um sinal de doença? Ou tem pênis que é torto mesmo e não tem doença? Cristina, esse é um tema interessante, né? A gente pode dizer que o pênis torto é considerado até uma doença quando ele tem uma placa junto, ou seja, quando ele palpa algum nódulo, algum calo, né? Um caroço no pênis, né? Isso é um sinal que alguma coisa não está funcionando bem, vamos dizer, no tecido peniano, uma atrofia, a doença de Peyronie, que a gente chama, mas tudo está engajado, de repente, numa alteração muito grave do tecido cavernoso, não pode do nada, assim, ou ela é bem... Cristina, existem hipóteses que podem surgir, por exemplo, é muito comum em pessoas com diabetes descontrolado, quando o diabetes começa a complicar cada vez mais, ele aparece com esses nódulos, com essas indurações do pênis. Geralmente na curva geralmente na parte, a gente chama na parte dorsal do pênis, né? Na parte dorsal do pênis ele curva na maioria das vezes para cima, como se fosse um gancho, né? Então, muitas vezes impede ele de penetrar, mas ele vai deteriorando o tecido peniano, ele vai atrofiando. A pessoa que tem isso, ele sente que o pênis já não tem a mesma elasticidade, ele começa a perder essa elasticidade já. Então, isso é um sinal grave que tem alguma coisa está acontecendo no tecido peniano e precisa imediatamente fazer alguma coisa. Ele não pode ficar tomando vitamina E, colchicina, que já passaram muito tempo, isso aí já não se usa mais. Nós temos que avaliar adequadamente essa situação e daí tratar de acordo com as sequelas que estão apresentando, né? Essa doença de Peyronie, conhecida, que é do entortamento do pênis, o tratamento dela é o quê? É medicamentoso, Cristina, cirúrgico? olha, essa doença, ela foi primeiramente descrita no século XVIII, mais precisamente em 1743, pelo cirurgião de Luís XV, François Rigaud de la Peyronie, ele que fez essa descoberta. E daí, até hoje, nós não sabemos direito por que isso acontece. Existem hipóteses, por exemplo, o próprio diabetes pode estar acontecendo, possivelmente falta de oxigenação do pênis, alguns traumas que podem surgir, né, muitas vezes traumas durante a relação, com uma predisposição genética para isso também, e começa-se a haver esse encurvamento do pênis, né? Não existe um tratamento específico para isso. Não? Existem medicações via orais que podem funcionar, muitas vezes esse paciente pode ser submetido a uma cirurgia para correção dessa curvatura, né? E até em casos mais graves a colocação de uma prótese. Vai depender de cada caso, tem que ser individualizado, tem que ser interpretado, não se pode já indicar um tratamento agressivo no começo, a pessoa não pode perder tempo, tem que se fazer um tratamento o mais rápido possível, para tentar evitar a progressão disso, chegar no momento que ele não consegue nem penetrar. Eu tenho recebido o Dr. Márcio aqui no meu programa há algum tempo e eu tenho aprendido muito, eu espero, né, que as pessoas que me assistem diariamente também tenham aprendido. E uma das coisas que eu acho que serve sempre para a gente conversar, porque tem sempre gente nova nos assistindo, doutor, é a questão dos medicamentos que podem interferir na qualidade sexual, né, nessa ereção. Muitos homens não sabem, às vezes estão tomando alguns tipos de medicamento, eu quero que você fale quais são, e aí fala, meu Deus, eu tô broxa mesmo, então agora só dependo do Viagra. E essa orientação, durante o tratamento, alguns medicamentos podem interferir na questão da ereção? Sem dúvida, Cristina. Vamos dizer assim que essa situação, o uso de medicamentos, uma grande parte das consultas que nós temos sobre disfunção sexual, sobre problemas sexuais, estão relacionados com medicamentos. Muita. A procura por consulta, devido a uma alteração disso, ou que ele não percebeu ainda, ele chega a nós com uma queixa,
começa, de repente, a não ter mais uma ereção adequada, começa a perder sua ereção. E com a investigação nós notamos que existem alguns medicamentos que estão implicados, e coincide até o momento que ele começou a usar os medicamentos com os problemas sexuais. Isso é interessante até. Mas assim, eu gostaria até que você pudesse enumerar alguns tipos Cristina, de medicamentos. existem 2 grupos de medicamentos que são os maiores vilões. Né? Os medicamentos para depressão e os medicamentos para pressão alta. Não todos. Não todos, quer dizer, a maioria causam problemas. Né? Dá uma diminuída, uma desacelerada. Por exemplo, depressão. A depressão, por exemplo, vamos dizer assim, um medicamento recente que a gente percebe que detona muito, ou seja, que atrapalha muito o desejo sexual, é o escitalopram. Escitalopram. Ele tem um nome, de excitar, mas não é não. Esse tipo de medicamento é interessante notar que ele é um medicamento muito eficaz para depressão, para transtorno de ansiedade, e ele pode causar problemas. Mas a mensagem que eu deixo para todos, Cristina, é que nunca pare o remédio. Se eu estou tomando um remédio para pressão, um beta-bloqueador, aqueles remédios que terminam com ol, propanolol, atenolol, que causam problemas, a pessoa nunca pare de tomar o remédio. Converse com o seu médico, ele pode muitas vezes, o cardiologista ou psiquiatra, mudar esse remédio, tentar usar um outro medicamento, tentar, às vezes, diminuir a dose. E se ele não conseguir, vamos dizer, se o colega não consegue diminuir esses efeitos colaterais ou consertar o problema, nós vamos ter que resolver. O urologista vai ter que avaliar essa situação e vai ter que tratar. Ou seja, eu vou ter que me virar. Vou ter que me virar para... Exatamente. Não adianta... Só aconselho para nunca parar o remédio. Muitas vezes o remédio é eficaz e ele tem que ser mantido. Então a gente tem que colocar na balança o que é mais importante naquele momento. De repente ele está com uma depressão ou com um quadro de ansiedade muito grande. Ele precisa tomar esse remédio. Depressão pode ser passageira então, também, muitas vezes ele vai ter uma consequência disso. Então, a depressão também causa problema. Então ele tem que muitas vezes fazer o tratamento e às vezes daí sim parar o remédio ou diminuir com o tempo. Mas em todo caso é necessário uma boa avaliação, é preciso que se faça uma boa avaliação e, se for o caso, tentar compensar essa balança, ou seja, usar medicamentos para tentar compensar esses problemas que podem surgir, desde a resposta sexual baixa, ou seja, a pessoa perde o desejo, a pessoa tem uma ereção um pouco mais lenta, a pessoa tem começa a ter uma dificuldade para ejacular. Ou seja, todas essas consequências que vão ter com esses remédios podem ser consertadas. Vamos dizer assim, a balança fica desequilibrada. Então nós temos que usar de outros medicamentos, de outros tratamentos, de outros subterfúgios para tentar compensar essa situação. Essa é a nossa tarefa, se caso não precise, se não tem condição de tirar o medicamento. Por falar em medicamento Viagra, por exemplo, ele aumenta o desejo ou no homem ou na mulher? Vamos dizer assim que é uma grande dúvida que todo mundo pensa, né? Muitas vezes as pessoas acreditam que o Viagra seja um tratamento que vai melhorar tudo. E na verdade não é bem assim, né? O Viagra ele não tem a capacidade para aumentar o desejo. Ele pode indiretamente até melhorar o desejo, porque daí de repente ele começa a ter melhor ereção, ele fica mais disposto ao sexo. Mas quimicamente falando, ou seja, na composição química do Viagra, nada faz ele melhorar o desejo ou estimule o hormônio masculino. Nem que o cara tome um caminhão de Viagra, se ele não tiver uma tara, se ele não tiver um desejo, não vai funcionar. Então a pessoa que está tomando Viagra por falta de desejo não vai funcionar. Entendeu? Então, você sabe que eu ficava meio intrigada com esse negócio. Eu falo, puxa vida, o cara não vai estar com desejo pela mulher, mas vai estar estimulado pelo medicamento. E não, então ele não dá o desejo. O cara tem que ter o desejo, né? Senão não vai funcionar. Não existem alguns trabalhos que falam que ele pode auxiliar até nesses medicamentos que estão usando para depressão. Auxiliar, mas não diretamente. Quimicamente falando, ou seja, na composição química dele, ele não consegue melhorar o desejo. Ele vai ter uma ação diretamente no tecido cavernoso, tecido peniano, que vai fazer com que a musculatura se relaxe mais fácil, que ele consiga ter uma ereção. Então, esse é o mecanismo, ele não vai atuar diretamente no desejo. Queria fazer uma comparação. Um jovem, né, vamos colocar um homem de 28, 30 anos até 35, e uma pessoa de idade avançada, um idoso, com o mesmo problema. Imagine um problema aí de ordem sexual. Qual você encontra mais dificuldade para resultado do tratamento, doutor? Cristina, eu vou dizer o seguinte, hein? Olha, talvez nós temos uma maior dificuldade, às vezes, de tratar um jovem. O quê? Muitas vezes, Por que sim. isso? O jovem, muitas vezes, está envolto, ele fica muito inseguro, está envolto em muitos, vamos dizer assim, ele tem envolto muitos problemas emocionais associados. Então, esses problemas associados nos retardam o tratamento, ou seja, nós temos maior dificuldade em tratar
Porque ele está inseguro, com medo de falhar, então muitas vezes o medicamento não funciona, até funciona, mas ele não consegue, existe um bloqueio emocional muito grande. E muitas vezes tem que se lançar a mão de alternativas, ou seja, tratamentos com a psicóloga para nos ajudar, ou seja, muitas vezes nós não conseguimos lidar tão fácil com o jovem. A pessoa que já tem mais idade, muitas vezes tem maior facilidade, porque ele aceita a situação, ele pensa de uma forma mais positiva, ele fala, eu tenho idade, se eu ficar bom ou não, né? Tem tempo, ele vai conseguir, né? Agora o jovem não, ele falou, professor, o que está acontecendo comigo? Essa situação não pode acontecer, realmente não pode. Ele não aceita. Não aceita. E nós não aceitamos. O médico que lida com o médico assistente que está lidando com uma situação com uma pessoa jovem, eu falo para todos, eu não aceito. Qual foi o jovem, mais jovem que você tratou assim com problemas até 20 anos questão? Nós tratamos. Não existe idade para isso, né? Até 20 anos tem pessoas com problemas. Isso é lógico, envolto por muito problema emocional associado. Posso fazer uma pergunta curiosa? Pode fazer. É assim, ó. Dizem que a mulher nunca esquece a primeira vez. E eu disse aqui já no programa, vou repetir, a gente não esquece mesmo. Eu não esqueço da minha primeira vez, gente, jamais. De tão ruim que foi. A gente não esquece porque é ruim, é horrível, dói, é sem graça, tá? Isso, opinião minha, e eu estou usando isso como opinião das mulheres, isso que eu ouço. E para o homem, como é a primeira vez? Da mesma forma, Cristina. É ruim também, mas não dói, vocês não dói nada. Não dói, não é que não dói. No homem, o que dói é a insegurança, entende? Aquele medo, ele está lá na primeira vez, aquele medo de falhar, aquela situação que ele tem que demonstrar que ele pode conseguir, né? Então isso causa um transtorno. Então ele fica lá, ele não sabe como fazer também. E veja, muitas vezes isso faz com que o homem também não consiga ter a primeira relação. É muito comum acontecer isso. Eu já tive casos de pessoas que não conseguiram, depois de casado, mais de 1 ano, 2 anos, não conseguiram ter relação ainda por essa insegurança que se instala. Ou seja, existe toda vamos dizer assim, uma descompensação emocional nesse momento. Ele ele vai com aquela sede, né? Ele quer ter a relação, ele quer demonstrar que está bem. É uma ansiedade pelo próprio desempenho dele. Acaba não dando nada. Muito bom conversar com você, doutor. A gente vai se ver no ano que vem, porque estamos aí terminando, né? Mas foi um prazer sempre trazer você aqui, poder informar, a gente brinca para o assunto ficar mais leve, até para as pessoas se soltarem mais em casa também. Eu acredito que é assim que tem que ser, né, Cristina? Nós temos que discutir toda a parte sexual de uma forma mais simples, para que isso quebre um pouquinho esse tabu, né? As pessoas consigam viver melhor, né? Com uma condição, sem menos ansiedade que a gente falou tanto, né? Tá certo. São 14 horas mais 5 minutos, este foi o urologista Dr. Márcio de Carvalho. A Ira quer dar um recadinho, que eu já tenho um outro recado ali já me esperando. Ira, meu amor, fala da Geneve.